A gente vai agora repercutir esse assunto com a Luísa Martins e com a Jussara Soares. E começo contigo, Luísa, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, se pronunciou agora há pouco sobre esse assunto, disse que recebeu uma ligação do próprio presidente Lula, preocupado com essa situação dos incêndios. Como que o judiciário tem atuado diante desse cenário? A gente viu decisões ali, uma série de medidas sendo determinadas pelo ministro Flávio Dino e o quanto o próprio presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que é uma pessoa interessada e entendida do assunto quando se refere a questões do meio ambiente, como é que tem despertado a atenção do judiciário nessa situação toda? Yuri, boa tarde para você que ainda não havia visto aqui na tela. Yuri, o ministro Luiz Roberto Barroso, como você mesmo disse, ele tem essa pauta ambiental como uma das pautas mais caras aí à sua gestão frente ao Supremo Tribunal Federal e também ao Conselho Nacional de Justiça, né? E justamente foi numa reunião do CNJ hoje em que o ministro ele manifestou a sua preocupação e disse que conversou por telefone com o presidente Lula, inclusive para falar sobre a gravidade da crise climática que estamos vivendo no país. Isso a gente lembra que a crise climática começou no início do ano ali com as chuvas no Rio Grande do Sul e agora para o outro extremo da estiagem, né, da extrema seca e das queimadas e dos incêndios que acontecem não só aqui em Brasília, como principalmente ali no Pantanal, na Amazônia e em outras regiões do país. Claro que o Supremo Tribunal Federal ele tem dado uma série de decisões e não é de hoje, né? A gente lembra que nos anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro se formou até a chamada pauta verde, né? Que era uma série de ações que questionavam um desmonte da política ambiental pelo governo anterior, que incluía desde uma omissão no enfrentamento, né? Na prevenção e no enfrentamento às queimadas no Pantanal e na Amazônia, como também esvaziamento de conselhos da sociedade civil, também a paralisação de fundos de financiamento, como o Fundo Clima, por exemplo. Tudo isso foi se acumulando e o Supremo foi dando essas respostas, né? E aí, ao longo desse tempo, ficou bem claro que a Corte, na composição atual, ela não vai transigir em relação a esses temas, né? A gente lembra que várias dessas ações, elas foram ajuizadas ainda durante o governo Bolsonaro, mas ficaram para ser julgadas já este ano sob o governo Lula. Então, foi um passivo, digamos assim, que o governo Lula herdou, porque obviamente a crise é muito grande e o desafio para se cumprir a contento todas as determinações do Supremo são enormes, né? Então, um dos primeiros atos da ministra Marina Silva, quando o novo governo assumiu, foi ir até a ministra Carmen Lúcia, que era relatora de algumas dessas ações, para falar que o governo ia sim dar cumprimento a essas ações. Isso se traduziu agora, né, nessas decisões do ministro Flávio Dino, determinando que o governo faça ali um plano emergencial de combate e de prevenção às queimadas em todo o país. Isso também chegou, por exemplo, aos governadores dos estados. O ministro Flávio Dino também determinou que todos apresentem o que tem feito em relação a esse tema numa audiência que vai acontecer essa semana, no dia 19. Mas há essa avaliação do presidente da Corte, do CNJ, ministro Barroso, de que cabe ao judiciário arbitrar essas questões mais urgentes, porque é um desafio imenso e que exige aí um diálogo entre os três poderes, Yuri.